Palavras de vida. Palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. Glórias a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para sermos abençoados com a poderosa palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração nessa noite. Uma palavra de despertamento, uma palavra de bênção, de ânimo, de vigor. Então, a paz do Senhor, você que é católico, você que é evangélico, cristão evangélico, você que é católico, você que professa a sua fé, você que ainda não teve uma experiência com Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra traga resultado de vida para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Eu não sei se é nessa manhã que você está assistindo, mas que na hora que você esteja ouvindo a santa palavra de Deus, seja cheio do poder, do revestimento. A paz do Senhor da Igreja Metodista Wesleyana, ali em Vida Nova, onde pastoreamos, a toda a Igreja do Senhor na terra, em outros países, ao povo latino-américo, ao povo dos Estados Unidos, aonde essa palavra estiver sendo ouvida, sendo ministrada, seja abençoado pela poderosa palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 52, uma palavra muito poderosa que Deus colocou no nosso coração. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Ele não diz, vista-se da sua melhor roupa, ele diz, se revista. Paulo diz, revesti-vos de Cristo. Jesus é a minha fortaleza, é a tua fortaleza. Ó Sião, veste as tuas festas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem o imundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto é aqui, 52, do 1 até o 10. E fala, porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo e quem em tempo passado desceu ao Egito. Deus vai contando um pouco da nossa história, né? E o meu povo saberá o meu nome por essa causa, porque eu mesmo sou eu que digo eis-me aqui. Olha, se o tempo, e disse só para aquela, está no tempo presente. Deus é presente, Deus é comigo, é com você nessa noite. E esse texto eu gosto mais. Quão formosos ou quão suaves são os pés dos anunciadores da Boa Nova. Eu me lembro, eu preguei esse texto na inauguração da IMW do Parnamirim. Não sei se o casal do missionário lá lembra. E eu me lembro muito bem. Quão aqui é suave, né? Mas são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. E eu fiquei assim comigo, eu digo, o que é que o inimigo tem tentado fazer com a terra? Parar a terra, manietar, jarretar uma estratégia de guerra do Antigo Testamento, que é jarretar os cavalos, cortava os tendões do cavalo, o cavalo não podia, não matava, mas não podia mais servir para a guerra, não tinha mais força para galope, porque cortava os tendões. O inimigo tem tentado atar o seu povo, ele tem tentado parar comércio, ele tem tentado parar a indústria, ele tem tentado parar a igreja, ele tem tentado, porque somos de Deus, somos do Senhor Jesus. Então, qual é a forma que ele não tem poder para acabar o mundo, porque só Deus tem poder para acabar a terra, mas ele tenta de alguma forma parar a terra, paralisar, desamarra, né? O versículo 52, 2, sacode o pó, levanta, assenta, solta das ataduras do teu pescoço, aquele que é cativo, filha de Sião. O inimigo tem tentado atar, amarrar, prender para que seu povo, sua igreja, esse povo santo, esse povo escolhido, que eu e você continue caminhando. Querido, vamos continuar caminhando em fé, com certeza. Eu creio em nome de Jesus. Porque fomos resgatados, a vida já reside dentro da gente. Quando chamou Lázaro, Jesus, João capítulo 11, versículo 44, Jesus, não vou entrar no texto, é outro sermão, mas Jesus, Lázaro, venha para fora. O inimigo não podia desmanchar, porque a vida deu ordem, a vida entrou lá. E diz que Jairo saiu atado.
O inimigo, ele, de alguma forma, ele não bastava a morte, tinha que atar os pés. É uma providência, uma garantia a mais, mas não pode deter. Nada pode deter o poder da vida, o poder da santa palavra de Deus, a palavra profética, a palavra de vida, de saúde que está chegando na tua vida, na tua casa, nessa noite, em nome de Jesus. Em Isaías 28, nós lemos Isaías 50, mas Isaías 28, 22, já estou ponhando quase em cima aqui, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, não mais escarnecei para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, ou ataduras, porque já ouvi o Senhor Jeová dizer falar de uma destruição, e essa já foi determinada sobre a terra. Inclinai ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. E esse texto diz: porventura eu lavo o lavador todo dia. Deus tem dito, ele tem semeado a boa palavra. E uma vez semeada, ninguém tem que ficar chafurdando. Isaías 28, 22 diz que o inimigo, ele fica apertando, prendendo as ataduras, porque não pode impedir de Lázaro estar vivo, mas quer impedir Lázaro de continuar caminhando. Essa pandemia tem esfriado, uns por desespero, outros porque não vê um resultado imediatamente, porque não tem visto a resposta de Deus. Mas eu quero lhe dizer, querido, você não está vendo a nuvem do Senhor, mas Deus está batalhando. Deus está batalhando por mim, por você. Ele está na nossa retaguarda, está na frente, está por detrás, está pelo lado, tudo é por adiante. Ele está planejando o caminho, ele está resolvendo. Deus está desatando ataduras nessa noite. E Deus tem poder. Porque ele é aquele que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. O inimigo, ele coloca as ataduras. E Deus dá uma ordem de vida, né? O inimigo não pode destruir a terra. O que é que ele faz? Ele tenta amarrar a terra. Ele tenta prender a terra. Ele tenta desencorajar a terra. Juízes, o texto de Sansão, né? Você já leu desde criança, a gente conhece. Talvez foi o primeiro filme que eu assisti, olha o novinho aqui, preto e branco. Sansão entra numa peleja com os filisteus e o povo de Judá. Aí vão lá e dizem: olha, um dos teus fez isso e isso e tal, e nós queremos equilibrar isso, tem que nos entregar. E o próprio povo lá e diz: olha, nós viemos, como é que você fez isso? Você ia arriscar a vida da gente por causa disso. Nós vamos lá e Sansão disse: mas vocês vão me tirar a vida? Ele disse: não, tão somente queremos te amarrar. Queremos te atar. Nós queremos apenas te prender. Nós queremos deixar você sem condição de caminhar, de fazer aquilo que Deus colocou para eu e você fazer. Então, Sansão, a gente não quer... O inimigo está mais interessado em atar as mãos de Sansão do que em matar Sansão. Muita gente, claro, temos medo de morrer, não queremos morrer, não vamos morrer, em nome de Jesus, vamos esperar a vinda do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Mas o inimigo sabe que se essa peste varresse todo mundo da terra, quem está em Cristo passa da vida para a vida. Então, ele tenta de toda forma envergonhar a pedra preciosa da coroa de Deus. Ele quer desclassificar aquilo que ele não pode mais. Porque ele sabe que um cristão, quando morre, ele vai para a glória, para a presença de Deus. Então ele quer desmoralizar, mas vai estar derrotado, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário, né? O inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Então ele vai amarrando as pessoas. Então, na pandemia, pessoas voltam a ser amarradas em vícios que já tinham sido libertas, né? Em comportamentos, em trapaças, usando a pandemia. Quantos, não vou nem detalhar, que pediram até para mim não citar coisa de governos que andam tendo ações, mas quantas trapaças, né? Quantas trapaças, pessoas amarradas no vício, amarradas na dependência,
amarrada no adultério, querido. O adultério, olha, presta atenção você aqui, presta atenção. O único pecado que a Bíblia diz que todos os pecados são fora. O único pecado que fica pelo lado de dentro e não sai é o do adultério. Se conserte. Você está entendendo? Você se conserte. Tome tento na vida. Vai perder a salvação. Conserte-se com o Senhor. Adultério não para crente, não crente. Não. Adultério não é para ninguém. O compromisso, está ligado? Quem inventou essa pluralidade foi uma outra coisa que também me pediram para não falar mais de uma eu não sei um adjetivo para dizer, né? Nós somos capitalistas, etc, cristãos, acima de tudo, filhos de Deus, e tem outras que também me pediram para não falar mais nisso. Eles que inventaram a pluralidade. Somos fiéis, temos um Deus, somos fiéis a Ele. Temos uma companheira, uma esposa, temos um marido, uma namorada, um namorado, um noivo, uma noiva. E como a Bíblia diz, Ele é dele e eu sou meu. Eu sou dele e Ele é meu. Eu sou dela e ela é minha. O que passar disso, amarras. Olha lá em Juízes, Dalila diz, eu te imploro que me diga somente como eu poderia te amarrar. Ela não diz que quer matar ele, ela diz que quer te amarrar. Por quê? Porque ela sabe que uma vez amarrada a morte é consequência inevitável. Você está entendendo? Como eu poderia, eu te imploro solenemente, como eu poderia te amarrar? Nós somos ligados das coisas de Deus, nas coisas de Deus, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus e desligado do mundo. Jesus disse que nós não somos mais do mundo. Por isso que estamos na capacidade de ser despertado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Diga, eu sou despertado pelo Espírito Santo de Deus. Receba vida, receba vigor, receba saúde. Receba restauração em nome de Jesus. Doença sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém, meu querido. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 18, 18. Pedro, tudo que você ligar aqui, está ligado no céu. O que você desligar aqui, temos coisas que temos que desligar aqui da terra. E temos que estar ligados nas coisas do alto. O que você ligar e o que desligar, louvado seja Deus. A estratégia do inimigo de paralisar o cristão, você que é católico, na sua fé, ele quer paralisar porque Jesus disse, olha, não se pode saquear. Está em Mateus 3, 27. Você não pode entrar na casa de um valente sem antes amarrar ele. Então qual é a estratégia do inimigo para entrar? Porque está entrando coisas nos lares. Temos visto muita violência doméstica ultimamente, inclusive com o casal cristão. Por quê? Porque se permitiu o inimigo amarrar as ataduras, mas nessa noite Deus quebra toda atadura, toda corda, todo laço do passarinheiro é anulado, é desfeito na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa atadura que o adversário tem botado na terra, né? Tantas dificuldades nos comércios, né? Quantos comerciantes, amigos nossos, temos visto, mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Deus recupera o tempo, querido. Desista não, não entregue nada, não desista. Deus recupera tempo. Um pastor que passou para a glória, ele me dizia sempre assim, irmão Marconi, faz muitos anos, né? Muitos anos, e é um homem de Deus, dorme no Senhor. Aonde o pecado abundou, e os frutos do pecado, superabundou a graça. E o profetizo vai superabundar a graça de Deus no teu comércio, no teu empreendimento, no teu emprego, em nome de Jesus. Diga, eu recebo, está na sua mão. Toca aqui em nome de Jesus.
Vamos ligar aqui, em nome de Jesus, o que a gente ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Eu profetizo bênçãos sobre o teu emprego, teu comércio, sobre tua família, sobre tua fazenda, sobre teu armário, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um amém, Jesus? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Minha irmã, dá uma glória a Deus aí, querido. Dá glória a Deus, encha a tua casa aí da presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Então, é chegada a hora de tomarmos uma decisão. Jeremias, bem a gente estava lendo Isaías, e Jeremias capítulo 2, versículo 20, já estamos quase, diz assim: quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizia tu, nunca mais transgredirei, contudo em todo outeiro, alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvado e se corrompendo. E Deus diz, né, eu te plantei uma vida excelente, querido, nós somos a vida excelente do Senhor e Deus tem acompanhado. Muito do que estamos passando agora é fruto da falta de zelo que a terra estava. Muitos cristãos, muitas outras fés que se professam, perderam o zelo, perderam o amor, perderam o temor, ficou a sem vergonhice imperando na terra. O oba-oba, tudo pode e aplausos. Começou a ficar normal o extravagante. Deus disse, olha, eu vi um por um, mas cada vez e eu quebrando as amarras e o povo voltando a querer ser amarrado e Deus quebrando as amarras, mas Deus é chegada a hora de tomar a decisão de romper as ataduras pela misericórdia de Deus. Isaías 52, solta de toda a cadeia, rompa em fé nessa noite em nome de Jesus. Deus não nos deu, o temor é um espírito, viu? O temor é um espírito. O temor aprisiona. Somos cheios, receba virtude, força, vigor, ânimo, autoridade espiritual. Em Deus faremos proezas, somos o exército do Senhor, vitoriosos do Senhor, somos o povo de Deus, nação eleita. Deus mora dentro de mim e de você. Então, Romanos 8:8 diz, nós não recebemos o espírito de temor, mas recebemos o espírito de poder para quebrar as amarras. Espírito de vida. Deus não deu espírito de prisão, de atar, de corda, de amarra, de atadura. Ele deu espírito de poder, de vida, que quebra essas amarras. Você não recebeu o espírito de temor, mas espírito de vida, espírito de poder. Hoje, claro, estamos invocando o nome santo do Senhor. E eu creio que há um povo poderoso na terra, porque o profeta disse, está só não, tem muitos joelhos dobrados uma hora dessa, tem muita boca declarando, e o Senhor chegará com a resposta em nome de Jesus. Reconciliação com o Senhor, louvado seja Deus. Lamentação de Jeremias, logo depois de Jeremias, bem curtinho ele, estou terminando. Louvado seja o nome do Senhor. 1,14. Não está aqui marcado. 18, 14 não está marcado. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu coração e ele abateu as minhas forças, entregou-me o Senhor nas suas mãos e eu não pude levantar-me. Quando a gente permite que o jugo, as ataduras do pecado, as ataduras de não se adorar a Deus, as ataduras de negar o nome do Senhor, as ataduras, ela vai nos sufocando, não é mais nas mãos, vai tomando todo o nosso corpo, vai chegando no pescoço, querendo tomar todo o nosso ser, mas Deus nessa noite está dizendo que nós vamos romper essas cadeias que está em Lamentação 1:14, não importa quão preso a pessoa esteja, Jesus Cristo quebra toda a cadeia, porque tem cadeia que nem as cadeias de ferro, você conhece algum desses jovens que nem cadeia segura ele, né? Tem jovem que você bota ele, fura a parede, fura a grade, fora não sei o que, e foge, mas não é livre. Mas Jesus livra. Jesus liberta e salva e limpa e transforma a vida de um homem e faz uma nova criatura para dar gosto. Deus dizer, eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer. Está escutando, meu querido, você?
Deus quer dizer para você, eis aí meu filho em quem eu tenho prazer, eu me comprazo. E o meu filho unigênito, Jesus Cristo, mora nele. Deus transformando você, minha filha. Você que uma vez foi bênção, que louvava, cheio do Espírito Santo de Deus. Levante-se, quebre as ataduras. Seja renovado nessa noite, seja renovado, meu amado. Você é um vaso precioso, cheio de unção. Aquilo que Deus deu, Ele não toma não. Minha filha, o que Deus deu, Ele não toma. Continua sobre sua vida. Continua sobre sua vida. Seja revestido nessa noite. Cheio do Espírito Santo de Deus. Né? O gadareno, nada prendia o gadareno. Cadeia nem grilhões. Cadeia são três coisas diferentes. Algema, cadeia e grilhões. Nem ferro dobrado, bruto, prendia aquele homem. Mas a presença de Jesus chegou, e eu não sei com que ele estava amarrado lá não, mas quando Jesus chegou, o Espírito Santo chegou, as cadeias foram quebradas, o inimigo teve que se prostrar. Uma legião, 2.000 se prostraram diante, fizeram o homem se prostrar, e Deus deu ordem, e aquele mal foi repreendido, e as cadeias se quebraram, e grande foi o nome do Senhor naquela região, em nome de Jesus. Cadeias se quebrando. Juízes, para finalizar, Juízes capítulo 15, versículo 14. As cadeias do gadareno, as cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados, aquele homem foi livre. Que Deus traga liberdade nos lares nessa noite, em nome de Jesus. Quebre toda a barra, quebre todo o laço, em nome do Senhor Jesus. Profetize isso, e direcione a sua mão para uma dependência da sua casa. Seu marido está na pandemia e em vício, querido. Seu marido está fazendo coisas extravagantes, erradas. Estenda as suas mãos. Eu declaro nessa noite, o Senhor quebre toda cadeia, em nome de Jesus, que o Senhor quebre toda cadeia, toda prisão. Porque quando o Filho liberta, verdadeiramente livre é, querido. Está entendendo, minha irmã? Vai ser livre, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Deus vai abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a vida da tua filha, dos teus filhos. Deus vai mudar a história. Levanta em fé nessa noite em nome de Jesus. Então, Juízes capítulo 15, versículo 14, diz que aqueles homens levaram Sansão amarrado. E todos os filisteus fizeram um grande brado, né? Começaram a júbilo porque Sansão estava amarrado. Nós estamos dizendo nessa noite que Deus quebra a cadeia. E se você ler lá em Juízes capítulo 15, versículo 14, diz que o Espírito, o Ruá, o sopro de Deus que está soprando na tua vida, no teu lar, você que está me ouvindo, no ônibus, no navio, no barco, em outro país, em outro continente, você é cristão do norte do país, do sul do país, você que é católico, receba o sopro do Espírito Santo de Deus. E sabe o que aconteceu? As cordas queimaram como um linho. Toda a cadeia queimada pelo poder do sopro do Espírito Santo de Deus. Diga, eu creio, eu tomo isso para a minha vida. Toda a cadeia queimada, toda a corda queimada, toda a prisão, tudo que está atado vai ser desamarrado, livre, poderoso com a presença do Senhor, nosso Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pela verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa é a verdadeira palavra de Deus, a palavra profética mais poderosa que existe, é a santa palavra de Deus, e é suficiente. Suficiente. Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus é Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, é Deus em pessoa. A palavra Ele e a palavra é um só, os três são um. Todas essas coisas na minha e na tua vida, quebrando toda a cadeia, em nome do Senhor Jesus, podemos clamar a Deus. E diz que as cordas novas, né, que achavam que sendo corda nova não prenderia Sansão. Mas nada pode deter quem tem o Espírito Santo de Deus. E Sansão, quando vê a mão liberta, ele pega uma queixada de burro, a gente conhece o texto. E naquele dia, 1000 filisteus viajaram. E Sansão teve sede e ele clamou a Deus, Senhor, eu preciso do refrigério, da água. Teve o sopro do Espírito, mas agora eu quero a água do refrigério. Deus naquele lugar deu um poço, a fonte do que clama.
com essa palavra que nós queremos encerrar a ministração da palavra dessa noite. A fonte do que clama. Há uma fonte da presença de Deus no lugar aonde alguém clama o nome do Senhor. Se você na sua casa, no seu ambiente de trabalho, você que está trabalhando, você que é policial, você que está no hospital, você que porventura esteja internado, você que está em casa enfermo, você pode pedir ao Senhor: Senhor, faz comigo também essa fonte, porque eu sou um dos que clama. E diz que Sansão foi saciado, seu vigor foi renovado, a vida lhe voltou. Receba vida nessa noite em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. E te apresentamos a vida dessa pessoa, Pai, que está amarrada, Senhor, pelo vício da prostituição, Senhor. Achando que o único recurso da vida dessa pessoa só pode vir por meio da venda do seu próprio corpo, mas esse corpo pertence a Ti, Jesus. Tu és provedor de multiplicação. Deus, liberta essa pessoa. Chega com a resposta de bênção. Mostra para essa pessoa quanto ela é importante, querida e amada por Ti. Nós somos a Tua noiva, Senhor. Essa pessoa que está envolvida em outros vícios de adultério, Pai, liberta. Traz uma consciência cristã na vida dessa pessoa. Essa pessoa que está embebida, Senhor, em vício de bebida, em vida de tóxicos. Ó Deus, querido, o nosso maior prazer, meu Pai, vem da doçura do Teu Santo Espírito. Derrama o sopro do Teu Santo Espírito sobre a vida, no meu lar, na minha família, nos meus filhos, do meu neto, na vida da Leila, da Lara, da Ramana, da Raoni, do Theo, da Isa, da Laís, do Brandon, nos Estados Unidos. Pai, todo o povo de Deus, na Igreja Metodista Leão e Vida Nova, todo o povo de Deus na terra, Senhor, sopra o Teu Santo Espírito nessa noite, trazendo vida, trazendo vigor, trazendo saúde, quebra toda amarra, todo laço de morte, seja repreendido e anulado, e haja vigor, saúde, bem-estar, ânimo, alegria e paz, para a glória do Teu santo nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É assim que nós te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que creem dizem amém, e eu digo amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.